Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que vira de cabeça para baixo o que se costuma dizer sobre os problemas do Brasil. A base para essa nossa conversa é a obra de Gessé Souza. Vamos desconstruir aquela explicação mais comum, sabe? Para tentar descobrir o que, segundo o autor, ela na verdade está escondendo. Sabe aquela conversa que a gente sempre ouve de que a corrupção é a causa de todos os nossos problemas? Isso está em todo lugar, né? Na mídia, na mesa do bar. Mas a pergunta é: será que a história é só essa mesmo? Pois é, essa ideia não surgiu do nada. Ela tem uma raiz bem forte lá no conceito do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. Aquele que descreve o brasileiro como alguém guiado pela emoção, que mistura o que é público com o que é privado. Com o tempo, essa imagem acabou virando a história oficial sobre o nosso jeito de ser. E aí, pronto, a narrativa se fechou. O problema do Brasil é cultural. O famoso patrimonialismo, essa ideia de que a gente não sabe separar o que é do governo do que é nosso, virou a explicação para tudo. A culpa, no fim das contas, seria da nossa essência, que nos deixaria mais inclinados à corrupção. É exatamente aqui que a análise do Gessé Souza entra para virar o jogo. E se essa interpretação oficial, que todo mundo aceita, que parece tão lógica, for na verdade uma cortina de fumaça? Uma que não deixa a gente enxergar a verdadeira raiz dos problemas. Para entender essa virada, pensa só na história da medicina. Antigamente, se achava que as doenças vinham de uns fluidos misteriosos, certo? Foi preciso uma mudança total de pensamento, um novo paradigma para sacar que a causa eram os micro-organismos. Só aí foi possível encontrar a cura certa. O ponto é o seguinte: às vezes, a explicação que todo mundo acredita está fundamentalmente errada. E é exatamente essa mudança de paradigma que o Souza propõe para o Brasil. O argumento dele é: vamos parar de olhar para uma suposta cultura com defeito e começar a analisar a estrutura da nossa sociedade. Uma estrutura que foi moldada por um fator histórico que definiu tudo. O nome que o autor dá para essa explicação tradicional é forte: racismo culturalista. É como se fosse um preconceito mais disfarçado. Em vez de atacar a cor da pele, ele ataca a cultura de um povo para justificar por que as coisas são como são. Na prática, o que isso faz? Acaba jogando a culpa nas próprias vítimas do sistema. E aqui a gente chega no ponto central do argumento do Souza. A verdadeira singularidade do Brasil, a chave para a gente entender a nossa desigualdade, não é o tal do homem cordial. É o fato de que fomos a última grande nação a abolir a escravidão e nunca lidamos de verdade com as consequências disso. Esse processo deu origem ao que o Souza chama de ralé, uma imensa classe de gente abandonada. Pensa no passo a passo. Primeiro, a escravidão definiu essas pessoas como sub-humanas, como tração muscular. Depois, a abolição simplesmente as jogou na rua, sem terra, sem educação, sem nada. E por fim, a sociedade passou a dizer que, se eles continuavam pobres, a culpa era deles, da sua preguiça ou incapacidade. E é aqui que a gente vê o tamanho da crueldade dessa lógica. De repente, exigiu-se do ex-escravizado que ele se tornasse um trabalhador orgulhoso, competindo com o imigrante europeu para quem o trabalho era fonte de dignidade. Mas como ter orgulho do mesmo trabalho que, por séculos, foi o carimbo da sua desumanização? Ok, então, se essa história toda de cultura corrupta é um mito para esconder o legado da escravidão, a pergunta que não quer calar é: a quem serve esse mito? Quem ganha quando a atenção de todo mundo está focada no problema errado? É aí que o Souza aponta o dedo para quem ele chama de a elite do atraso. E olha, não é a elite política aquela que a gente vê todo dia no jornal. É uma elite do mercado financeiro. Segundo o autor, essa elite age nos bastidores e é quem mais se beneficia dessa história que joga a culpa da corrupção no Estado e no povo. E a estratégia descrita na obra é brilhante, de tão eficiente. Primeiro, elege-se o Estado como o grande vilão. Em seguida, a mídia martela dia e noite que o povo brasileiro é personalista, que é desonesto. E o resultado? A corrupção que realmente importa, a que acontece no mercado, fica invisível. Ela passa a ser chamada de negócios. E isso nos leva a uma das distinções mais importantes de toda essa análise. Nem toda corrupção é criada, ou melhor, percebida da mesma forma. De um lado, a gente tem a corrupção dos tolos, a propina do político que vira escândalo na TV. É real, claro, mas é a parte visível e menor do problema. Do outro lado, está a corrupção real, a sonegação de fortunas, a manipulação da dívida pública para gerar juros estratosféricos, a captura do orçamento do Estado. Essa é muito maior,
só que é complexa, silenciosa e tratada como economia. Só para a gente ter uma noção do tamanho disso, esse número de um estudo da Tax Justice Network citado no livro é uma estimativa do valor que milionários brasileiros mantinham em paraísos fiscais, fruto de sonegação, um valor que, sozinho, poderia resolver grande parte da crise fiscal do país. E aí a gente entende a consequência de tudo isso. Enquanto a população se revolta com o desvio de alguns milhões, centenas de bilhões são drenados de forma legal ou invisível, sem que ninguém vá para a cadeia ou para as manchetes. A raiva é direcionada para o alvo errado. Fica bem claro, então, que desconstruir esse mito não é só uma questão teórica. Tem a ver com entender quem realmente se beneficia da estrutura social brasileira e como a riqueza do país é distribuída, ou melhor, concentrada. E para fechar, fica esta provocação. Se o problema não é um defeito incurável no nosso caráter, mas sim uma estrutura social herdada da escravidão e mantida por uma elite, o que isso muda? Que novos caminhos se abrem quando deixamos de acreditar que nós somos o problema? Fica a reflexão.